Boa noite, senhoras e senhores, e aos que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus por este vereador. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício 02 de 2025 da Associação Pais e Amigos do Autista de Garuva, referente pedido de cessão de espaço para a Assembleia Geral da AMA Garuva. Revo JV 0146,2025, o qual comunica sobre o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 18 de 3 de 2025, no valor de R$ 114.616,26, na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, assinado em 31 de 12 de 2020, no âmbito do programa Atenção Especializada à Saúde, sob a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objeto construção de unidade de atenção especializada em saúde. Ofício GP número 54 de 2025, o qual encaminha balancete mensal referente ao mês de fevereiro 2025 da Prefeitura Municipal e dos fundos municipais. Ofício 178 de 2025, ofício número 178 de 2025, PJ GRV, o qual solicita as dependências do plenário da Câmara para a realização da audiência pública. Ofícios do Gabinete do Prefeito, número 60, 61 e 63, de 2025, que respondem pedidos de informação número 7, 5 e 8, de 2025, respectivamente. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 64, de 2025, o qual responde o memorando número 10, de 2025. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 65, de 2025, o qual responde às indicações números 25, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46 e 49, de 2025, e os pedidos de providência números 17, 19, 22, 25, 32, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 66 de 2025. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedidos de providência número 94, 107 e 108, de autoria do vereador Reginaldo Mendes Rosa. Pedidos de providência número 100, 105 e 106, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Pedido de providência número 111, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Pedidos de providência número 109, 112 e 113, de autoria do vereador Jarbas Budal. Pedido de providência número 114, de autoria do vereador Edson Jair Bach. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação número 76, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Indicações número 77 e 78, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Indicação número 79, de autoria do vereador Klaus Eduardo Lenners. Indicações número 80 e 83, de autoria da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Indicações números 81 e 84 e 90, de autoria do vereador Jarbas Budal. Indicação número 85, de autoria da vereadora Helena Chaves. Indicações números 88 e 89, de autoria do vereador Edson Jair Bach.
serão encaminhadas ao Poder Executivo. Informa a baixa dos projetos de lei ordinárias número 13 a 17 de 2025, baixado para as comissões. Comunico que o projeto de lei ordinária número 13 de 2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito nacional suplementar, foi baixado para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, com regime de urgência, conforme artigos 151 e 152 do Regimento Interno desta Casa. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei ordinária número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo, que regulamenta a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Considerando a mensagem do referido projeto, este visa garantir a implementação eficaz da Lei 13.935 de 2019, que orienta a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. A regulamentação é fundamental para assegurar que os serviços de psicologia e serviço social sejam prestados de acordo com a necessidade específica de nossos alunos. O projeto estabelece que os profissionais de psicologia e serviços sociais integrarão equipes multiprofissionais para atender às necessidades definidas pela política de educação. Além disso, os assistentes sociais e psicólogos considerarão as diretrizes pedagógicas e o projeto político-pedagógico dos estabelecimentos de ensino. A proposta também destaca a importância de considerar as condicionantes sociais e psicológicas do desenvolvimento humano, vedado intervenções individualizantes e em substituição às demais políticas públicas sociais. A implementação desta lei é essencial para melhorar a qualidade da educação, promover a inclusão e a equidade, bem como apoiar o desenvolvimento integral do aluno. Após a análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Ladiomar. Boa noite a todos. Só para deixar registrado, a nossa educação vai estar mais uma vez sendo assistidas com essas crianças que, infelizmente, por algum motivo, precisam desses acompanhamentos. E aqui estão, mais uma prestação de serviço de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica. Então, com certeza, para nós atingirmos resultados positivos no futuro com as nossas crianças. Com certeza, o meu voto é favorável, senhor presidente. Continua em discussão, vereador Edson Gerbach. Parabéns ao Executivo por esse projeto e também quero aqui deixar o meu pedido para que isso se estenda aos professores também, para cuidar de quem cuida. É um anseio meu também que isso aconteça no município. Discussão. Não havendo quem mais queira discutir, em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 2 de 2025. Vereador Edson Gerbach. Favorável ao projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Favorável ao projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Eu me abstenho do projeto, de acordo com o artigo 130 do Regimento Interno. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo, em segunda votação, com abstenção do voto da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Leitura do projeto de lei ordinária número 11 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 11 de 2025, de origem do Poder Executivo, que cria a Escola Municipal de Formação Contínua Rubem Alves e dá outras providências. Segundo a mensagem do projeto, Rubem Alves
Foi teólogo, educador, tradutor, psicanalista e escritor brasileiro, autor de livros de filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. Escreveu mais de 120 títulos. Rubem Alves nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, no dia 15 de setembro de 1933. Em 1945, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Criado em uma família protestante, tornou-se pastor. Entre 1953 e 1957, cursou teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas, São Paulo. Em 1958, mudou-se para a cidade de Lavras, Minas Gerais, onde exerceu a função de pastor até 1963. Ainda em 1963, Rubem Alves foi estudar em Nova York. Retornou em 1964, com título de mestre em teologia. Em 1968, perseguido pelo regime militar, acusado de subversivo, Rubem Alves e a mulher e os filhos seguiram para os Estados Unidos, onde, no Seminário Teológico de Princeton, escreveu sua tese de doutorado, por uma teologia da libertação. Rubem foi o primeiro a usar essa expressão, que era baseada em uma corrente de pensamento que, definida por teólogos protestantes católicos, afirmava que Deus e a Bíblia tinha preferência pelos pobres e que as religiões deveriam se posicionar ao lado dos oprimidos. A tese foi transformada em livros, publicado nos Estados Unidos, com o título de Teologia da Esperança Humana. Por sugestões do escritor, essa corrente ganhou força nas décadas de 70 e 80. O livro só pôde ser editado no Brasil depois da ditadura militar, em 1987, com o título Da Esperança. A publicação com o título original, Por uma Teologia da Libertação, só saiu do Brasil em 2012. Sua posição liberal trouxe sérios problemas no seu relacionamento com o protestantismo histórico e especialmente com o presbiterianismo. De volta ao Brasil, magoado, seus companheiros pastores, que desconfiavam das suas ideias, se viu obrigado a abandonar o pastorado. Rubem Alves rompeu com a Igreja Presbiteriana do Brasil em 1970. De volta ao Brasil, nos anos de 70, Rubem passou a lecionar filosofia na Universidade de Campinas, Unicamp. Ocupou diversos cargos, entre eles o de diretor da Assessoria Especial para Assuntos de Ensino de 1983 a 1985. Nos anos 80, tornou-se psicanalista, através da Sociedade Paulista de Psicanálise. Passou a escrever nos grandes jornais sobre o comportamento e a psicologia. Rubem Alves, depois de aposentado, investiu seu tempo em um restaurante para exercer o seu gosto pela gastronomia. O local era também usado para eventos culturais, que envolviam cinema, pintura e literatura. Rubem está vivo em seus 160 livros publicados em pelo menos 12 países. Entrevistas, estudantes que tiveram nele a figura docente, por quem o conheceu de diferentes formas. Nisso, continua inspirando pessoas que admiram a simplicidade da vida e que acreditam na humanidade. O COMED, órgão normativo composto por professores, especialistas em educação e munícipes preocupados com a educação de Garuva, deliberou denominar a escola de formação com o nome de Rubem Alves. Essa escolha reflete o compromisso do COMED em homenagear personalidades que contribuíram significativamente para a educação. Rubem Alves, educador, teólogo, escritor, filósofo, psicanalista e pastor. Defendia uma educação centrada no afeto e na curiosidade. Sua abordagem inovadora enfatizava a importância de despertar o pensamento crítico nos estudantes, em vez de apenas transmitir conteúdo. Metodologia esta que será abordada pela Escola de Formação. O parecer 4 de 2024 do COMED autoriza o funcionamento da escola com essa denominação. A Secretaria Municipal de Educação apoia a escolha e, considerando o Executivo tem a prerrogativa para deliberar sobre as denominações das instituições públicas, de acordo com a lei orgânica.
Após a análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Referido projeto, vereador Ladiomar. Só para deixar registrado, senhor presidente, a nossa comissão só fez o seguinte questionamento: o porquê não homenagear um munícipe da Garuva, mas infelizmente também não havia nenhuma indicação dessa casa protocolada lá. Então, em comum acordo, sendo que todos os integrantes do conselho decidiram, né? Então, com certeza, nós somos a favor. E também só quero salientar aqui que ela tem como objetivo atuar na formação continuada de professores prevista na LDB, e nos planos nacionais e municipal de educação, e não com alunos da educação básica. A área de atuação de professores municipais, a qual sugerem homenagear, sendo objeto de destaque dessa escola, o professor que formarão professores. Com certeza, o meu voto é favorável. Continua a discussão referido ao projeto. Não havendo quem mais queira discutir, em votação o projeto de lei ordinária número 11, 2025. Vereador Edson Gerbach. Favorável ao projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Favorável ao projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 11, 2025, de origem do Poder Executivo. Só retificando que o projeto de lei ordinária número 2, 2025, que foi aprovado anteriormente, é de uma única votação. Leitura do projeto de lei complementar número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo, com as emendas apresentadas. Projeto de lei complementar substitutivo de número 1 de 2025, de origem do Poder Executivo, que altera a estrutura administrativa e competência dos órgãos da administração direta do município de Garuva. E dá outras providências. Segundo a mensagem do referido projeto, a intenção do projeto de lei é adequar os órgãos da administração pública municipal às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos e setores de formas que possam atingir um dos maiores princípios da administração pública, consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência, conferindo maior clareza e consistência aos atos oficiais do Executivo, evitando o acúmulo de funções. Os munícipes estão cada vez mais exigentes em relação aos investimentos municipais, aos serviços públicos que procuram e a forma como estão prestados. Assim, a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços é que determina a adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo, gerencial, e precisa estar em perfeito funcionamento. Em razão disso, através da reforma pretendida com este projeto, após a transição do governo, procuramos criar as condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, pois essa visa o atendimento de nossos munícipes com qualidade, racionalidade e transparência, dando melhores condições aos novos gestores para que possam aplicar o plano de governo proposto à sociedade garuvense, aos quais, pelas vias legais e dentro dos preceitos da democracia, lhe conferiram o mandato que iniciará em breve, conjuntura essa adequada para o aprimoramento da gestão pública municipal. Após a análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela aprovação do projeto, acompanhando o voto da relatora Sheila Cristina Chaves nos itens A, C e E não acompanharam o voto da relatora nos itens B e D. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto original e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinou pela aprovação do projeto original.
Verificando que houve um engano na leitura do projeto, então que se faça a leitura do projeto de lei complementar número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo, com as emendas apresentadas. Agora é o projeto de lei complementar número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério. Em segunda discussão, referido o projeto com as emendas apresentadas. O vereador Ladiomar. Eu quero aqui, senhor presidente, claro, muito respeitosamente, em memória do professor Alexandre, que nos deixou, parabenizar todos os professores que se dispuseram a vir aqui em uma extraordinária das comissões, aonde nós chegamos num coeficiente, aonde nós chegamos num objetivo em fazer as devidas alterações no plano de carreira, no plano do magistério dos nossos professores. Como eu sempre digo, professor é a profissão de todas as profissões. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a todos os professores e a todos os vereadores aí que se dispuseram, né, a participar e ouvir os professores e ter feito as emendas necessárias no projeto. Continua em segunda discussão, referido o projeto com as emendas apresentadas. Não havendo quem mais queira discutir, em segunda votação, o projeto de lei complementar número 2 de 2025, com as emendas apresentadas. Vereador Edson Scherbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lennertz. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Me abstenho de acordo com o artigo 130. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 2 de 2025, de origem do Poder Executivo, com as emendas apresentadas. Leitura do projeto de lei complementar número 3 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei complementar de número 3 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 045 de 2006 e alterações e da outras providências. Segundo a justificativa do projeto, o artigo 1º, é proposto incremento de vagas de cargos de provimentos efetivos para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. É proposto aumento de vagas dos cargos de médico, odontólogo, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e enfermeira. A demanda foi explicitada através do memorando 632 de 2025, na qual é exposto que para a implantação do CAPS e para compor as demais equipes mínimas do serviço de saúde será necessário o incremento. Ainda nesse artigo, são propostos o incremento de vagas para advogado, que será objeto de cumprimento do TAC, para a composição das equipes mínimas dos equipamentos CRAS, CREAS, além de assistente social e psicólogos. Para a área de educação, é necessário o incremento de 2 vagas do cargo de orientador escolar, visando atender o programa Garuva Mais Inclusiva, Educação Especial e Políticas Públicas da Inclusão, relatado pelo Memorando 9540 de 2024. Ainda nesse artigo, é proposto o incremento de 5 vagas de agente administrativo. Essas vagas para possibilitar a transposição do cargo de recepcionista. Dessa forma, todos os postos dessa função passarão a ser cobertos por serviços terceirizados. No artigo 3º, é proposta alteração nos anexo 5º, quadro de provimento efetivo da saúde, e o anexo 5, quadro de provimento efetivo da administração da Lei Complementar 45 de 2009, no qual prevê incremento no salário base
nas carreiras técnicos, cargos: técnico em enfermagem, técnico em radiologia, carreira auxiliar, cargos: agente de vigilância sanitária, auxiliar de saúde bucal, carreira apoio, cargo de motorista, ambas carreiras, e cargo de provimento da saúde. Ao mesmo tempo, para haver isonomia nas carreiras, a minuta prevê o mesmo percentual de incrementos para a carreira de administração em geral. Quais são? Carreira técnico, cargos: fiscal de obras e postura, fiscal de tributos, técnico em contabilidade, técnico em informática, técnico de segurança do trabalho, técnico agrícola e fiscal de meio ambiente. Carreira administrativo 1, cargos: agente administrativo, desenhista, projetista, agente de defesa civil, educador social. Carreira operacional 5, cargos: operador de máquina, motorista de veículos pesados, pedreiros e auxiliar de farmácia. Carreira operacional 3, cargo: motorista de veículos leves. Carreira operacional 2, cargos de vigilante e recepcionista. Carreira operacional 1, cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeiro e cuidador. A proposição citada nos 2 parágrafos anteriores já é solicitada a longa data por toda a classe. A presente proposta utiliza como base alcançar os cargos de níveis técnicos, valor salarial médio do praticado na região, especialmente ao cargo de técnico de enfermagem. A defasagem do salário dessa classe está ocasionando alto turnover no segmento. Somente em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, perdemos 6 profissionais efetivos para outros municípios devido à defasagem salarial da classe. Isso ocasiona despesas operacionais, além de prejudicar o atendimento à comunidade. Assim, foi proposto um salário mínimo para o cargo na casa dos 4.000, que represente reajuste real de 17,8% no base, como as demais carreiras aqui citadas. Também apresentam a defasagem em um mesmo percentual de 17,8% está sendo repassado a essas carreiras e respectivos cargos. Informo que foi feita a previsão orçamentária para o exercício e que a mesma deverá ser avaliada nas audiências de metas fiscais, que irão ocorrer no decorrer do exercício. O estudo de impacto orçamentário financeiro é parte integrante a este projeto de lei. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em segunda discussão, referido projeto, vereador Edson Gerbach. Boa noite, senhor presidente. Parabéns ao Executivo, por esse aumento real. E também quero parabenizar a todos os servidores que foram contemplados, pois já é mérito nosso isso desde 2021, todos sabem, desde a pandemia, que não tínhamos um aumento real. Por esse motivo, senhor presidente, eu vou me abster ao voto, porque sou servidor de carreira. Continua em segunda discussão, referido projeto, vereador Ladiomar. Eu também não posso deixar de parabenizar o Executivo e, claro, parabenizar a todos os profissionais que estão sendo agraciados com esse projeto de lei e principalmente pela valorização dos nossos servidores. Então, meus parabéns, e eu tenho certeza que nessa gestão, não apenas esses profissionais, mas outras áreas, outros departamentos, outras profissões aí, que existe uma defasagem, no momento certo, no momento oportuno, esse projeto virá para a Câmara de Vereadores e será aprovado com certeza, porque um funcionário bem remunerado justamente, com certeza ele vai atender bem a população. Continua em segunda discussão, referido projeto, vereador Marcelino. Mais uma vez, boa noite a todos. Também quero agradecer ao Executivo, em nome do prefeito Tino, vice Marli, um projeto de extrema importância, onde os vereadores já vinham conversando há tempo com eles, por esse aumento real, e graças a Deus conseguimos agora. Parabéns a todos os servidores que estão aqui, e os que não puderam vir também. Continua em segunda discussão, referido projeto. Não havendo quem mais queira discutir,
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 3 de 2025. Vereador Edson Jair Bach. Me abstenho ao voto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 3 de 2025, de origem do Poder Executivo, com abstenção do voto do vereador Edson Jair Bach. Leitura do projeto de lei complementar substitutivo número 1 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei complementar substitutivo número 1 de 2025, de origem do Poder Executivo, que altera a estrutura administrativa e competência dos órgãos da administração direta do município de Garuva e da outras providências. Segundo a mensagem do referido projeto, a intenção do projeto de lei é adequar os órgãos da administração pública municipal às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos e setores de formas que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência, conferindo maior clareza e consistência aos atos oficiais do Executivo, evitando o acúmulo de funções. Os munícipes estão cada vez mais exigentes em relação aos investimentos municipais, aos serviços públicos que procuram e a forma como lhes são prestados. Assim, a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento. Em razão disso, através da reforma pretendida com este projeto, após a transição de governo, procuramos criar as condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, pois essa visa o atendimento de nossos munícipes com qualidade, racionalidade e transparência, dando melhores condições aos novos gestores para que possam aplicar o plano de governo proposto à sociedade garuvense, aos quais, pelas vias legais e dentro dos preceitos da democracia, lhe conferiram o mandato que iniciará em breve, conjuntura esta adequada para o aprimoramento da gestão pública municipal. Após a análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela aprovação do projeto, acompanhando o voto da relatora Sheila Chaves nos itens A, C e E não acompanharam o voto da relatora nos itens B e D. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto original, e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinou pela aprovação do projeto original. Em primeira discussão, referido projeto, vereadora Sheila. Por questão de ordem, como líder do partido PSD, e considerando que as emendas que eu propus na comissão, apesar de acatadas parcialmente pelos demais colegas Ladiomar e Marcelino, não foram colocadas em votação, eu quero propor a votação das emendas que eu apresentei na integralidade junto à comissão. E eu farei isso por partes, para que fique bem compreensível a todos. A primeira emenda trata-se de uma emenda supressiva, ou seja, é para excluir quais artigos? O inciso 1º do parágrafo 2º e do parágrafo 5º, ambos do artigo 1º deste projeto que estamos discutindo. E eu vou ler para vocês o que fala estes incisos. Parágrafo 2º. Ficam criados na estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Garuva os seguintes departamentos. 1. Departamento, inciso 1, do parágrafo 2º. Departamento de Integridade e Compliance, responsável por fomentar a cultura da integridade e da gestão de riscos do Poder Executivo e pela implementação de políticas e procedimentos na promoção da moralidade, da ética e da honestidade da administração pública. E o parágrafo 5º,
a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços passa a ser denominada Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Compliance, com as seguintes atribuições: responsável por planejar e executar as políticas de desenvolvimento econômico do município, promovendo os eixos de desenvolvimento e fomentando o empreendedorismo. Promover ações que busquem integrar e divulgar o município a diversas cidades, regiões e países, no sentido de incentivar os negócios nacionais e internacionais e o intercâmbio educacional-cultural, e pela promoção e incentivo à inovação. Prestar serviços de orientação aos empreendedores através do Espaço do Empreendedor, que já eram as funções da secretaria anterior. Agora vem as funções do compliance. No compliance, é responsável por implementar diretrizes de um programa de compliance. Só para explicar em palavras bem curtas, compliance seria você exigir que a lei e as regras sejam cumpridas. Tá? Então, no compliance, é responsável por implementar diretrizes de um programa de compliance e integridade, com um conjunto de regras e procedimentos que visa manter uma organização em conformidade com as normas vigentes. Responsável, aqui já vem uma continuidade, responsável por assistir direta e imediatamente o prefeito municipal e o vice-prefeito no desempenho das suas atribuições, em especial na coordenação e na integração das ações do governo, na avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública municipal, no relacionamento com a Câmara de Vereadores e demais órgãos públicos e entidades privadas. Enfim, justificativa. A exclusão desses dispositivos visa impedir a criação do Departamento de Integridade e Compliance e do cargo de Diretor de Integridade e Compliance, bem como a transformação da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços em Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Compliance. Tais medidas geram duplicidade de funções, porque hoje a Controladoria Geral do município já desenvolve todas essas atribuições de buscar a coordenação, de buscar verificar se as normas, se as leis estão sendo desempenhadas e executadas como deveriam. Já existe esse órgão dentro do município e se feriria o princípio da eficiência administrativa previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal. Além disso, a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Compliance atribui funções estratégicas ao secretário, que são prerrogativas do prefeito. Inclusive, olha aqui, monitoramento da ação, vai monitorar o prefeito, vai auxiliar o prefeito, a vice, vai falar com os vereadores. Então, vai articular com o Legislativo, vai cooperar com as ações do governo. A manutenção dessas disposições viola o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal e fragiliza a estrutura do comando do Executivo Municipal, além de promover uma insegurança administrativa. Quem será o manda-chuva? Então, em razão disto, eu coloco eu faço esse pedido de emenda supressiva do inciso 1 do parágrafo 2º e o parágrafo 5º, todos do artigo 1º. Em discussão, a emenda supressiva número 1 da vereadora Sheila. Não havendo quem queira discutir, em votação a emenda supressiva número 1. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Rejeitada a emenda com 5 votos favoráveis, contrários à emenda e 3 votos favoráveis. Próxima emenda. Supressão do parágrafo 1º do artigo 3º. Vou ler esse parágrafo. Fica o Executivo autorizado a definir ou complementar, através de decreto, as competências dos órgãos acima rolados, que são toda a estrutura da administrativa,
não contemplados nessa lei, observando as definições dos incisos acima. Então, este artigo autoriza o prefeito, através de decreto, a alterar as atribuições, as competências dos cargos. Justificativa. O dispositivo permite o Poder Executivo alterar ou complementar competências dos órgãos da administração por decreto, sem a participação do Poder Legislativo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Hoje, ao criar alguns cargos, todos nós estamos votando estes cargos, as criações e quais atribuições. E nós, autorizando este parágrafo a ser aprovado da forma como está, o prefeito pode alterar essas competências de maneira unilateral, sem que o Executivo tenha que aprovar. Isso fere o princípio da reserva legal e da legalidade administrativa, previstos no artigo 5º, inciso 2, e artigo 37, caput da Constituição Federal. Trata-se de uma delegação inconstitucional de função legislativa do Executivo, comprometendo a previsibilidade, a segurança jurídica e o equilíbrio entre os poderes constituídos. Inclusive, faço aqui uma ressalva. No primeiro projeto que foi apresentado, o projeto complementar 01, que depois foi substituído pelo que nós estamos discutindo aqui agora, tinha uma secretaria um pouquinho mais ampla, de gestão, governo e compliance. E nessa secretaria davam poderes ainda maiores para esse secretário, que foram reduzidos aqui. Agora, vocês imaginem, através de decreto, restabelecendo todos esses poderes para este secretário. Razão disso, eu proponho essa emenda supressiva também, para tirarmos esse parágrafo 1º do artigo 3º. Em discussão, a emenda supressiva número 2 da vereadora Sheila. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Rejeitada a emenda supressiva número 2 da vereadora Sheila, com os votos contrários da vereadora Helena, vereador Marcelino, vereador Ladiomar, vereadora Rosiane e vereador Bach. Favoráveis à emenda, vereador Jarbas, vereadora Sheila e vereador Cláudio Eduardo. Leitura da emenda supressiva número 3. A emenda supressiva número 3, ela é muito similar à número 2, porque ela também sugere a supressão do parágrafo 1º do artigo 4º, que autoriza o prefeito também, por decreto, alterar aí não só as competências, mas agora a hierarquia, ou seja, quem é mais importante dentro dos departamentos e dos cargos. Eu vou ler para vocês o artigo, tá? O artigo 4º fala assim: a estrutura básica dos órgãos previsto no artigo 2º é a constante do anexo 1 desta lei. Aí o parágrafo 1º que eu proponho a supressão. Fica o Executivo autorizado a definir por decreto a hierarquia e vinculação dos órgãos na respectiva estrutura da Secretaria Municipal de Governo e Gestão, Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral do Município e secretarias. A justificativa é a mesma que eu já apresentei em relação à emenda supressiva anterior. Sempre que nós permitimos que o prefeito altere, através de decreto, algo sem passar pelo Legislativo, nós estamos ferindo o princípio da reserva legal e da legalidade administrativa que estão previstos na Constituição Federal. Então, para a gente dar andamento, a lógica é a mesma. Ele vai alterar as coisas sem que se passe pelo Legislativo. Discussão, a emenda supressiva número 3 da vereadora Sheila. Vereador Ladiomar. Pode parecer um pouco contraditório, porque já existe, na verdade, na lei orgânica, no artigo 66, que o prefeito municipal, por intermédio de um ato administrativo, estabelecerá essas atribuições dos seus auxiliares, direitos, definidos competência, deveres e responsabilidades. Eu confesso que, na verdade, nós estamos aqui, vai ser aprovado, né, rejeitado essa emenda supressiva da vereadora Sheila, mas isso é algo que já existe há muito tempo. Eu confesso que eu não sei nem por que está nesse projeto e está dando essa discussão aqui, sabe? Mas só para deixar registrado aqui, né, é só conferirem lá. Os auxiliares do direito da Prefeitura Municipal, seção 6 do artigo 66. Obrigado. Continua em discussão a referida emenda da vereadora Sheila. Nós estamos aqui cada dia para melhorar e trazer legalidade a todos os atos públicos.
Se algo que já existia anteriormente, ele vem contrariando a legalidade, a Constituição Federal, é dever nosso, como Casa de Leis, trazer isso à justiça e à moralidade e à legalidade. E é isso que eu estou propondo nesta noite. Como vereador, senhora vereadora, mais um motivo para a gente aprovar aí a compliance, porque vai estar fiscalizando também as outras secretarias, todas elas. Continua em discussão a emenda supressiva número 3 da vereadora. Assim, nós vamos pagar para ver, né? Com certeza. Em votação, a emenda supressiva número 3 da vereadora. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Rejeitado com os votos contrários da vereadora Helena, vereador Marcelino, vereador Ladiomar, vereadora Rosiane e vereador Bach. Favoráveis à emenda, vereador Jarbas, vereadora Sheila, vereador Cláudio Eduardo. Emenda supressiva número 4. A emenda supressiva número 4, ela prevê a supressão do parágrafo 8º do artigo 5º, que diz assim: o servidor efetivo, quando designado para ocupar um cargo em comissão, manterá a remuneração do respectivo cargo, acrescida de um adicional no valor equivalente a 50% do vencimento do respectivo cargo em comissão, ou optar pelo provimento sob a forma de cargo em comissão. O que isso significa? Sempre que um servidor efetivo for ocupar um cargo comissionado e a remuneração dele for superior ao valor da remuneração desse cargo que ele vai ocupar, ele vai ter um direito de, além do salário dele, mais 50% do cargo em comissão, ou seja, se for um secretário, mais 50% do valor de salário do secretário, se o valor da remuneração dele for superior ao do valor do cargo em comissão. Proponho a supressão por mais de um motivo. Primeiramente, existe já uma indicação do Tribunal de Contas que prevê que o ocupante de cargo em comissão deverá receber a remuneração do respectivo cargo, sendo impróprio remunerá-lo por meio de gratificação, vantagem pecuniária que se presta para outro fim. Além disso, no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz que secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação. Em razão disto, a proposta de concessão de um adicional de 50% aos servidores efetivos que foram nomeados viola este artigo da Constituição e também contraria esta indicação do Tribunal de Contas. Essa proposta, ela propõe que se busque a responsabilidade fiscal, porque representa um impacto financeiro relevante no orçamento municipal quando aprovada. Em razão disso, eu proponho essa emenda supressiva. São a emenda supressiva número 4 da vereadora Sheila, vereador Ladiomar. Novamente, boa noite, senhor presidente. Confesso que eu, às vezes, não compreendo, como diz aquele ditado, pau que bate em Chico não bate em Francisco, mas nós temos aqui no artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar de 86 de 2015, sancionada pelo então prefeito senhor José Chaves, que se trata do plano de carreira da Câmara de Vereadores, onde o servidor efetivo, quando designado para ocupar uma função gratificada, manterá a remuneração do respectivo cargo acrescido de um adicional do valor do equivalente a 50%, o vencimento do respectivo cargo de comissão. Eu acredito que seja mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Vereador, segue exatamente a mesma lógica do que eu já havia falado anteriormente. Se algo está no papel e está errado, nós vamos manter. Aliás, esta Câmara já foi inclusive apontada pelo Tribunal de Contas por conter esse dispositivo, e ela nunca utilizou-se dele. Então, nós não podemos justificar um erro para aprovar outro.
E, em razão disso, eu estou propondo esta emenda supressiva. Só um instante, doutora. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Porque a senhora... Qual é o último impasse que teve? O ano que a senhora está mencionando ali que teve o parecer do tribunal, por favor? Esse parecer constava da nossa comissão, mas eu vou buscar aqui. De continuar na sua lógica. Então tá bom. Vou ler bem rapidinho, talvez vai ficar extenso, mas acho que é bem interessante. O Tribunal de Justiça é exatamente igual a de 99, certo? O relatório que refere à ilegalidade na remuneração dos cargos em comissão por afronta o pré-julgado 704 aí do TSE de Santa Catarina, dá posição relatora, uma vez que há um equívoco em sua interpretação. Veja o texto do pré-julgado. Os cargos em comissão atuante integrantes do plano de cargos e salários da administração pública que são de destinarem as atribuições de direção, de chefia e assessorar, né, devem ser extinguidos por lei, posto que, não desacordo com o disposto do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, o ocupante do cargo em comissão percebe a remuneração do respectivo cargo, sendo impróprio remunerá-lo por meio de gratificação, vantagem pecuniária que se presta a outro fim. Então, mais uma vez, verifique-se que no caso originou um pré-julgado, né, lá em 99, que tratava do fato do servidor estável ocupante de um cargo de comissão ser remunerado por gratificação, o que obviamente não é o caso. Trago como exemplo o Estatuto dos Servidores Civis dos 3 poderes do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas, em seu artigo 92, assim disciplina em relação à próxima que se predente com o presente projeto. Novamente, funcionário poderá ter vencimentos do cargo efetivo quando não nomeado para o cargo em comissão, ressalvo o direito de opção sem prejuízo de eventual gratificação. Parágrafo único. Agora, a gratificação a que se refere a este artigo não excederá os 40% do vencimento do cargo de comissão. Isso daqui tá, para quem quiser pesquisar, a gente pode até deixar no Tribunal de Contas aqui o link tudo certinho para todos fazerem a sua analogia, né, a sua pesquisa própria. O vereador trouxe bastante palavras difíceis, mas eu tenho aqui o pré-julgado, que foi reformado, e que fala no inciso 5º, que o ocupante de cargo em comissão recebe a remuneração do respectivo cargo, sendo impróprio remunerado por meio de gratificação. Mas ainda que a gente considerasse relevante, exatamente nos termos como ele havia, como o vereador colocou agora, de que é possível, nós temos uma Constituição Federal, que é a lei maior, no artigo 39, que fala secretários municipais, proibido gratificação. E aí, vereador? Continua em discussão a emenda supressiva número 4 da vereadora Sheila. Só para deixar registrado, senhor presidente, a vereadora está trazendo aqui, como ela sempre utiliza, uma colcha de retalhos para trazer informações que não diz respeito a aqui o que está em pauta no projeto, só para confundir a população. Eu estou trazendo informações que não dizem respeito ao projeto. Nós estamos discutindo o quê? Continua em discussão a emenda supressiva número 4. Não havendo quem mais queira discutir, em votação a emenda supressiva número 4, apresentada pela vereadora Sheila.
Quem estiver de acordo, permaneça como está. Rejeitada a emenda supressiva número 4, com os votos contrários da vereadora Helena, Marcelino, Ladiomar, Rosiane e Bach. Votos favoráveis do vereador Jarbas, vereadora Sheila, vereador Klaus Eduardo. Em primeira discussão, o referido projeto. Vereadora Sheila. Aqui, como uma última esperança de convencer os meus colegas de terem um pouco de lucidez, eu quero usar esse momento para expressar a minha profunda preocupação com esse projeto que nós estamos nos preparando para votar. Não dá para ficar calada diante de algo tão grave. Estamos falando aqui da criação de 14 cargos comissionados, 3 funções de confiança, com impacto financeiro que ultrapassa 1.200.000 por ano. Por que ultrapassa? Porque essas gratificações não estão. Enquanto isso, quando se discute a valorização dos nossos professores, o impacto apontado nos salários, e que gerou grande repercussão, foi de 167 mil por ano. Que disparidade, né? A diferença é gritante. E a pergunta é simples. Nós estamos precisando de mais cargos políticos ou cargos técnicos? De mais caciques ou mais operários? A própria TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo município, já alertava sobre a necessidade de criação de cargos efetivos, não de comissionados. Eu tenho aqui 2 em mãos, inclusive. Então, por que insistir nessa direção e usar isso como argumento? E mais, eu ouvi, vereador Ladiomar, na última sessão, o vereador criticar com razão as atitudes do STF que visavam o favorecimento político e não olhavam pelos interesses do povo. E agora, eu lhe questiono. O senhor vereador vai repetir a mesma prática que tanto criticou? Votando a favor deste projeto que cria um monte de cargos e ainda contra as emendas que simplesmente buscam cumprir a Constituição? Eu falo isso com tranquilidade. Eu sou de direita. O vereador acho que é também, né? Eu sei que um dos pilares do governo de direita é o enxugamento da máquina pública. Mas o que esse projeto propõe é justamente o oposto. É incoerente que um governo que se diz de direita esteja ampliando a estrutura com tantos cargos. E é mais incoerente ainda ver vereadores que se reúnem nesse mesmo discurso indo na contramão do que sempre defenderam. E aqui eu faço algumas perguntas que precisam ser respondidas com clareza, inclusive para a população que nos acompanha. O líder de governo acho que pode nos responder posteriormente. É verdade, perguntar não ofende, né? É verdade que o cargo de secretário de governo e compliance vai ser realmente... está sendo criado para colocar o nosso ex-prefeito? E será que esses cargos estão sendo criados, também ouvi falar, né? Estão me perguntando, para poder cumprir promessa política? E pergunto mais, vereador Ladiomar, por que, na comissão da qual eu faço parte, o vereador votou a favor de 3 das minhas emendas e depois, em outra comissão, contra? O povo precisa de coerência. E agora, sejamos francos, muitos aqui vão votar a favor desse projeto porque precisam favorecer o Executivo. Mas eu quero saber se todos realmente votarão, já votaram contra as emendas, né? Que previa ilegalidades e inconstitucionalidades. É muito grave o que está acontecendo. Essa casa está planejando aprovar um projeto que preserva uma minoria, enquanto ignora totalmente as necessidades reais da população. Se está sobrando dinheiro, por que a gente não investe na PAI, na AMA, na causa dos animais, na compra de mobília para as famílias que foram atingidas, vereador Bach, na capacitação de adolescentes para o mercado de trabalho? Ou melhor, dá para fazer tudo isso junto. Por fim, eu deixo um apelo aos colegas. Vereadora Helena, minha tia Helena, que sempre teve sensibilidade com os mais humildes. Marcelino e Jarbas, que estão sempre em contato e sabem bem do que o povo precisa. Ladiomar, que declarou com inteligência aprovar as emendas que corrigem e sempre demonstra ser ponderado. Com certeza. Bach, que conhece de perto as urgências da defesa civil. E professora Rosiane, que como professora é inteligente para analisar realmente. Hoje não é uma votação qualquer. Hoje é o momento de cada um mostrar aqui de que lado está. Se do povo ou da politicagem. E eu terminava por aqui. Mas
eu preciso dizer para vocês que, antes de vir para cá, eu fui orar, pedi direção a Deus. E o Senhor me deu 2 versículos. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podeis fazer o bem, ainda que sejam ensinados para fazer o mal. E o segundo versículo. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as coisas erradas que se cometem no meio dela. Então eu finalizo a minha discussão deste projeto, pedindo que vocês coloquem a mão na consciência e realmente votem a favor do povo e não a favor de uma promessa e de um favor político. Continua em primeira discussão o referido projeto. Vereadora Rosiane. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Eu quero me manifestar pelo seguinte. Eu acredito em coisas, em pessoas. E quando eu fiz uma escolha, eu escolhi. E a gente, quando faz escolhas, a gente tem consequências. Mas, quando a vereadora Sheila citou meu nome e disse que eu sou professora, sou, com muito orgulho, né? Que eu tenho inteligência? Tenho inteligência, tenho sabedoria para entender que, será, vereadora, de novo vou lhe fazer a pergunta, você está realmente preocupada com o projeto ou com a cidade? Por quê? A gente está aí numa reforma administrativa. Independente de quem fosse o prefeito, isso iria acontecer. Iria. Vai ter um impacto? Vai. Mas essa devolutiva vai ser positiva para a população, com certeza. Independente se fosse o fulano, o beltrano ou... Se o prefeito, o executivo, chegasse com um projeto aqui nesta casa, indicando que quisesse nomear a sua esposa para algum cargo, o seu filho, o seu genro, com certeza eu votaria contra. Mas neste projeto não tem nada ilegal, nem imoral. Agradeço. Continua em discussão, vereador Ladiomar. Bonito discurso gravado, né? Depois eu vou utilizar a tribuna ali, senhor presidente. Zeca, por favor, por isso que a mentira tem perna curta e a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Tá aqui, ó. O impacto financeiro da educação, por favor, coloca ali, ó. Não tem nada de 180. Então, chega vereador, perto dos 3 se milhões me permite, de reais. Olha ali, ó, diferença, salários, base, foi exatamente isso que eu disse. A diferença do salário base, 167 mil. Busquem nas câmeras que vocês vão ver que sim, porque eu revi esta situação. Discussão, vereador Ladiomar. Então, finalizo, senhor presidente, para não nos exaltarmos, né? Afinal, isso aqui é algo democrático, salvo aqui o que a vereadora Rosiane falou. Eu, com todo o respeito do mundo, se fosse o senhor João Romão aqui como prefeito, se fosse o senhor Hamilton como prefeito, com certeza a reforma administrativa desse pessoal eu não iria me omitir em votar favorável. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ambos os candidatos que participaram, eles se debruçaram em cima de um plano de governo, um plano de ação para mostrar o seu trabalho durante os 4 anos que eles vão gerir o nosso município. E eu votando contra, né, vamos dizer, se eu fosse contra a esse plano de trabalho que eles estão apresentando, por que eu votaria contra? Eu tenho que votar contra, eu vou ter que cobrar lá na frente se o plano de trabalho que eles estão fazendo não está de acordo
com a nossa realidade. Então, eu só gostaria de deixar frisado isso, a respeito do posicionamento da vereadora Sheila. Eu acredito que, com certeza, ela está batendo em cima disso para que não aconteça esse plano de trabalho, porque daqui a 3 anos e 7 meses, com certeza, ela quer utilizar isso como argumento para uma próxima eleição. Continua em primeira discussão, referido ao projeto, vereador Edson Jairbach. Boa noite, senhor presidente. Concordo com a fala do vereador Ladiomar. Digo aos munícipes que está tudo dentro da legalidade, não tem nada ilegal. Não vejo por que essa preocupação dizendo que nosso executivo, o prefeito, senhor Tino e a Marli não vão dar conta. Esse negócio de 2 caciques, 2 índios, não sei o quê. Ninguém governa sozinho. Está aqui os nossos professores que nos ajudam, todos os secretários que estão aqui e os outros que também não estão, diretores. Esse é o nosso governo de transparência, 2 vezes diamante, e com certeza a terceira vai ser essa. Continua em primeira discussão. Não havendo quem mais queira discutir, em primeira votação o projeto de lei complementar substitutivo número 1 de 2025. Vereador Edson Jairbach. Favorável ao projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. Contra o projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. Pela Constituição e pelo povo de Garuva, eu voto contra. Vereador Ladiomar Padilha Filho. Favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. Favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. Contrária ao projeto. Aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar substitutivo número 1 de 2025 de origem do Poder Executivo, com os votos contrários do vereador Jarbas Budal, Klaus Eduardo Lenertz e Sheila Cristina Chaves. Votos favoráveis: Edson Jairbach, Helena Aparecida Costa Chaves, Ladiomar Padilha Filho, Marcelino Martins do Nascimento e Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Leitura do pedido de informação número 9 de 2025, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. De 2025, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Solicita informações sobre as ações do município em resposta à enchente. Em discussão, a referida proposição. Não havendo quem queira discutir, em votação, o pedido de informação número 9 de 2025 da vereadora Sheila. Vereador Edson Jairbach. Favorável. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Favorável. Vereador Jarbas Budal. Favorável. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. Favorável. Vereador Ladiomar Padilha Filho. Favorável. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. Favorável. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Vereadora Sheila Cristina Chaves. Favorável. Aprovado o pedido de informação da vereadora Sheila Cristina Chaves. Palavra livre por até 10 minutos. Vereadora Sheila Cristina Chaves. Excelentíssimo presidente, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui se encontra, autoridades e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu tinha muitos assuntos para trazer nessa noite importantes. Inclusive falar sobre o nosso, como líder do PSD, como foi o nosso evento com o pré-candidato a governador João Rodrigues. Mas, diante da aprovação deste projeto, que cria cargos e que representa um impacto aproximado de R$ 1.200.000 por ano aos cofres, sem a devida correção das ilegalidades e das inconstitucionalidades que eu apresentei, eu me recuso a seguir adiante nesta noite. E, como forma de protesto, eu farei agora
55 segundos de silêncio e eu encerro a minha fala. Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Com a palavra, o vereador Jarbas Budal. Vai. Vereadora Rosiane. Quem vai falar? Klaus. Vereador Klaus Eduardo Lenners. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes na sessão, professores, funcionários públicos, a toda a população que nos assiste pelas redes sociais. Hoje tivemos um momento importante para a democracia. A manifestação da população na Casa Legislativa. O Parlamento, presidente, é o espaço onde se deve defender o interesse público, ou pelo menos deveria. Tivemos a votação de um projeto que cria diversos cargos. Alguns essenciais, como a nossa extinta Secretaria da Agricultura, e outros imorais e ilegais, como a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Compliance, que na prática substitui o voto e cria um primeiro-ministro para a nossa cidade. Lamento que hoje a Constituição tenha sido desrespeitada, que as minhas emendas apresentadas nas comissões para corrigir o projeto e aprovar apenas os cargos necessários para a nossa cidade tenham sido também rejeitadas e que a população tenha sido impedida de participar por meio da audiência pública, decisão essa tomada pelos seus próprios representantes nas comissões. Eu estou exercendo o meu dever como legislador de fiscalizar, de apontar o erro, independente da sigla partidária, independente se for base de governo ou não. Acima de tudo, é minha obrigação, é a nossa obrigação como vereadores, defender o nosso povo e os interesses da nossa cidade acima dos interesses próprios de alguns. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma excelente semana. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, senhoras vereadoras, a todos aqui do plenário, autoridades aqui citadas e a quem nos assiste. Senhor presidente, eu quero falar de uma indicação minha, a 88 de 2025, que é de autoria minha, para solicitar concurso de técnicos em defesa civil. Já existe esse cargo em outras cidades e os senhores viram aí com as chuvas que deu, todos esses desastres que sempre estão dando em nossa querida Garuva aí, o nosso corpo técnico é pequeno. Então precisamos abrir um concurso para técnico em defesa civil. Eu espero a aprovação dos senhores e que o Executivo acate essa indicação. Falar da indicação 89, 2025, do Poder Executivo, a transposição dos cargos de seletistas para estatutário dos agentes comunitários de saúde, o ACS, bem como os agentes de combate a endemias, o ACE.
que são ainda os únicos cargos, a única classe nossa que nós temos de colaboradores que são seletistas. Então, que o Executivo encaminhe aí para essa casa aí, para que eles se possam tornar, então, no caso, não estatutários. Senhor presidente, quero dar parabéns aqui aos agricultores, pela Secretaria da Agricultura, que agora nós vamos ter. Parabenizar esta casa, a democracia, que hoje aprovamos essas duas secretarias. Dizer que não vamos contentar a todos. Que tivemos 4.800 votos a favor e 4.000 contra. Então, o que eu falo para o senhor presidente, que a oposição está aí, falam, às vezes, muito o que querem, mas quando escutam o que não querem, acham ruim. Não vamos viver de passado. Que nem a vereadora Sheila falou que talvez eu possa falar como líder. Sim, sou líder do PL, com muito orgulho. Com muito orgulho, elegemos o senhor Tino e a Marli, que para mim são duas pessoas competentes. Não sei por que falam tanto dessas duas pessoas. Né, vereadora Sheila? Então, citou meu nome agora, eu sou obrigado a citar o nome da senhora. Então, a senhora não acredita neles? Acredito. Acredita? Sim, então só tem 3 meses, deixa o homem trabalhar. Se me permite... Não permito. Não permite. Não permito. Deixa o homem trabalhar. Vamos se unir, vamos fazer garuva. Garuva está crescendo a olhos vistos. Eu não sei por que toda essa perseguição aos dois. Toda essa... Não, procure na delegacia, procure no Ministério Público, procure em qualquer lugar se tem alguma coisa contra o seu Tino. Porque parece ser pessoal. E outra coisa que eu quero falar para a senhora está preocupada com a secretaria ou com quem vai assumir? O prefeito coloca quem ele quiser, com a competência que ele achar que tenha, assim como foi colocado nas outras gestões passadas. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Toda nova gestão requer mudanças e não vai ser diferente nessa. Vamos deixar o seu Tino e a Marli trabalhar. Boa noite a todos. Vereadora Rosiane. Hoje eu quero usar banquinho. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, senhoras, senhores e os que nos acompanham nas redes sociais. Diante de toda essa situação, eu tenho uns pedidos para fazer aqui, mas primeiro eu vou fazer um comentário. Hoje eu estava conversando com o seu Tino e ele fez um comentário comigo que eu vou colocar aqui em rede social, mas nesta sessão. Ele disse assim para mim o seguinte, não era só para mim, tinha mais pessoas em volta, que o analfabeto ganhou as eleições. O analfabeto fez 4.800 e tantos votos. E esse foi o desejo da população. E a gente está aqui, como o vereador Bach falou, janeiro, fevereiro, março. Ele nem está conseguindo trabalhar. Então, deixem ele trabalhar. Parem de atacar. Dê a oportunidade a ele de mostrar a competência que ele tem. Ele tem honestidade, transparência e conhecimento. Às vezes, a gente não precisa ter o diploma. Não precisa ser um doutor para ter conhecimento de vida, de chão, de estrada. Olha o que ele construiu, sendo um analfabeto, como estão falando aí. Tem muito doutor com diploma que não tem uma casa para morar. Então, é esse respeito que a gente tem que fazer valer. A democracia, gente. A gente entende, a oposição tem que existir. Eu respeito a minha colega vereadora, enquanto oposição, respeito as colocações dela, mas
o povo tem que respeitar e deixar o seu Tino ser prefeito. A Marli, até esse momento, eles não conseguiram ainda. Mas ele está sendo... Mas ele... Por favor, eu peço que vocês se contenham. Mas ele está sendo prefeito, só que desta forma de ataque, de injúrias, de mentiras. Porque o que falam dele é mentira. O que colocam dele é mentira. Ele tem, sim, muita competência. Casa, por favor, então se é contenha, isso, senhor. é sobre isso que a gente está lutando aqui. Quando a gente aprovou esse projeto hoje, não é um projeto, é uma reforma administrativa, gente. Independente de qualquer governo que tivesse lá, ia fazer essa reforma. Ia fazer essa reforma. Então, a gente nessa casa tem o direito de trabalhar em prol de dar certo. Só que o povo que não votou a favor do seu Tino não aceita isso. É isso que eu peço aqui, deixem ele trabalhar. Deixem ele trabalhar. Que daqui, janeiro, fevereiro, março, vamos ver daqui 2 anos o que o seu Tino vai mostrar para vocês. Eu não lembro de, na proposta de campanha dele, ele ter prometido hospital. Porque se ele tivesse prometido, ele cumpriria. Presidente. Que o Poder Executivo, por meio das secretarias competentes, implante um sistema de cadastro para a castração de animais, utilizando formulários que serão entregues às crianças nas escolas municipais, para que essas repassem aos pais ou responsáveis com o objetivo de facilitar o acesso das famílias ao serviço público de controle. Senhor, ou o senhor se contém, ou eu vou ter que pedir que o senhor se retire. Ok? Não adianta ficar olhando de cara feia. Continua mesmo. Com o objetivo de facilitar o acesso das famílias ao serviço público de controle populacional, animal e conformidade com a Lei Ordinária, número 1774/2014, que institui o Código de Proteção Animal e cria o Programa de Proteção Animal no município de Garuva. Esse é um pedido, senhor presidente, que eu peguei ali um modelinho que aconteceu numa escola de Joinville, que eles trazem uma ficha e essa ficha preenche, né? Estou solicitando e dando uma ideia e pedindo esse Poder Executivo por meio das secretarias competentes, que é da Educação, e o cadastro de animais, que é para quem é de ordem competente ali da prefeitura. Então, essa noite seria isso. Obrigada, senhor presidente. Vereador Ladiomar? Não.
Amém. Tranquilo, a gente compreende. Inicio a minha fala cumprimentando mesa diretora, senhores vereadores, todos que aqui nos acompanham. Uma noite conturbada, vamos dizer assim, com um projeto muito polêmico, mas eu inicio a minha fala dando os parabéns ao vereador Klaus e à vereadora Sheila, porque vocês são muito bons para elaborar vídeos, que até inclusive um dia eu fiz uma pergunta e vocês falaram que não tinha capacidade técnica para fazer. Mais uma vez eu quero falar aqui, vamos deixar esse plano de governo em ação. Seu Tino e Marli, Rosiane também falou a respeito da falta de respeito que tenham com o seu Tino, com a Marli. Repudio total esse tipo de conduta. Não podemos admitir esse tipo de situação, indiferente quem fosse o vencedor. Eu acho que era uma conduta que eu jamais tomaria. E falam que Garuva está indo de mal a pior, só que acabam esquecendo de falar que o nosso município praticamente triplicou a receita do nosso município, inúmeras empresas vindo. O Cine, a cada dia, atualiza a lista de empregos e manda nos aplicativos, nas associações de bairro. Nós temos uma termoelétrica que existe uma grande possibilidade do ano que vem. Existe uma grande possibilidade. Já deixa eu corrigir, porque senão fazem cortezinhos aí para dizer para fazer uma interpretação equívoca e inócua. Então, assim, existe uma probabilidade de vir essa termoelétrica, serão 2.000 empregos na primeira pegada. Tem essa Ferragens Negão, que vai gerar mais 300 empregos. Nós tivemos o selo diamante por 2 vezes, uma vez o ouro. Nós tivemos também um reconhecimento de... Oh, meu Deus, me fugiu agora, estou nervoso, gente, vocês me desculpem. De gestão, tá? Isso não foi nós, vereadores, que fizemos. Não foi nós que apontamos, dá um prêmio para Garuva lá. Não foi. Quem fez isso foi o Tribunal de Contas. Falam tanto mal do Rodrigo, falam tanto mal do seu Tino, da gestão passada. Vamos deixar o povo trabalhar, gente, vamos respeitar. Eu respeitaria com o maior respeito do mundo, indiferente qual fosse o candidato, como eu já falei, votaria positivamente, porque eu tenho que acreditar no plano de trabalho deles, na ação de trabalho deles. Eu entendo, vereadora Sheila, talvez a sua revolta, porque foi o seu Tino com a Marli, foi o seu Tino com o Dr. Rodrigo, que na época pegaram a prefeitura nas condições que pegaram, que pagaram dívidas da então gestão do PSD, do partido PSD, que estava no comando de Garuva, viveu um momento difícil. Eu sei que viveu um momento difícil, mas pergunta ao gestor da época se ele queria. Eu tenho certeza que ele não queria isso, ele queria fazer uma gestão de excelência. É ou não é, senhor José Sábio? O senhor não queria fazer uma gestão de excelência, mas infelizmente teve alguns equívocos. Tudo bem, tudo bem. O vereador Klaus, também eu fico admirado, vereador Klaus, com o posicionamento do senhor. Quantos embates, debates que nós estamos ali dentro. Eu fico admirado pela seguinte forma. As mesmas pessoas que um dia expulsaram a sua família de um partido são as pessoas que hoje estão induzindo a opinião por parte da administração hoje, aqui no nosso município. O MDB acolheu você, deu a oportunidade. O Edson Jair Bach foi caçado. Eu bati aqui nessa tribuna e disse, Deus queira que o dinheiro não venha comprar
o mandato do Edson Bach, e graças a Deus aqui ele está. E nós sabemos muito bem, vereador Klaus, que depois dessa tentativa de você tirar o cargo do vereador Bach, o que você foi fazer lá no Executivo? Você foi pedir um cargo de secretário onde que foi negado. Você sabe muito bem disso. Presidente, eu tenho direito de resposta? Se você... Então, vereador Klaus, se tu tem um problema com uma pessoa, que chama-se Dr. Rodrigo, vai e resolva. Não traga esse embate, esse rancor, essa coisa ruim para dentro desse âmbito, dessa casa legislativa, para que venha atrasar. E daí falam dos projetos, falam dos cargos. Meu Deus do céu, gente, o que é que eu vou falar para uma mãe o que é que eu vou falar para uma família que depende do atendimento do CAPS, do Centro Psicossocial, aonde essa mãe, todas as noites, ela tira das suas gavetas as facas para esse adolescente não cometer um suicídio? Está aqui nesse projeto também, Secretaria de Agricultura. Eu sou um defensor da agricultura. Como é que eu vou votar contra um projeto da agricultura? Diretor da pecuária, vai lá para o Sol Nascente, para o Bararas, eles querem que tenha esse trabalho mais dinâmico, mais avançado, já existe, mas eles querem aperfeiçoar. Como é que a gente vai votar contra isso? Sem contar os termos de ajuste de conduta, que hoje nós trabalhamos com a equipe reduzida, a equipe mínima. Então, assim, ó, gente, existe a politicagem e existe o consenso do projeto. Vamos olhar o projeto num contexto geral? Eu vou utilizar um exemplo aqui, uma grande indústria. A partir do momento que você começa a atender mais pessoas, que você começa a obter mais lucros, começa a ter mais clientes, o que você precisa fazer? Você precisa contratar mais? Você precisa atender melhor os seus funcionários? Você precisa estimular os seus colaboradores? E é isso que nós estamos fazendo agora. Então, assim, ó, gente, não quero jamais, nunca em minha fala, ofender ninguém. Eu quero, como é que se diz, fazer o trabalho legislativo que tem que ser feito. Não concordo de modo algum ver as nossas imagens sendo associado a crime, a roubo. Agora mesmo eu escutei um cidadão saindo daqui dizendo: estão enterrando Garuva. Eu sei da história dele. Ele deve mais de 28 mil reais de IPTU e ele queria dar um jeitinho e foi negado. Eu escutei uma ali atrás. Ah, tá com o bolso cheio. Acabei de escutar. Sabe qual é que é o bolso cheio? Sabe o que ela exigia? Ela ganhava aquele dinheiro da lei do incentivo da música. E sabe o que ela exigia ainda? Ela queria o transporte para levar para ela cantar no tal lugar. É claro que eles não vão gostar. É claro que eles vão bater contra. Então, assim, ó, gente, vamos pôr a mão na consciência. Vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Garuva é linda, Garuva é maravilhosa. E, mais uma vez, eu quero focar e quero dizer assim, ó, indiferente qual fosse o prefeito, o plano de gestão, o plano de trabalho desse determinado prefeito, desse determinado gestor, a gente tem que respeitar para que isso vire realidade. Mas aí eu observo que estão fazendo voto contrário, para quê? Para que daqui 3 anos e 7 meses ter argumento para falar, ó, não cumpriram o que eles prometeram, ó, não prometeram, não cumpriram. E não é isso que a gente quer. Eu estou só de passagem aqui. Eu estou só de passagem. Tomara a Deus que novas lideranças aqui, ó, nesse plenário, quem está acompanhando, venham aqui, tirem as certidões negativas, todas que tem que ter, né? E dê um nome. Vem aqui como candidato a vereador, dê a sua contribuição também, que é o que eu estou fazendo. Sem mais delongas, senhor presidente, meu muito obrigado, e que realmente todas essas pessoas, inclusive, mais um ponto, tenho 30 segundos,
Mais um ponto. Hoje eu fiz 3 visitas, senhor presidente. Eu tenho mais 2 minutos regimental, pode me autorizar aí, senhor presidente. Obrigado. Eu visitei hoje 3 pessoas críticas, que inclusive estavam compartilhando essas imagens, né? Porque agora tem bastante jornal, né? Tem bastante jornal publicando bastante coisa, né? Deve ter um motivo, enfim. A democracia, isso daí, né? E aí, eu fui lá e perguntei, você leu o projeto? Não. Eu falei, por que tu está detonando todo mundo, então? Eu falei, você leia o projeto, leia o conteúdo do projeto. Ah, não, mas é que eu vi o vídeo do fulano de tal, da fulano de tal, lá e tal, e eu fui na vibe deles. Aí eu expliquei, peguei o projeto e li, expliquei. Daí ele falou assim, tá, mas você sabe que você tem razão? Eu falei, gente, quem é que quer fazer alguma coisa para errar? Me fala. Quem é que quer fazer alguma coisa para dar errado? Me fala. Quem? Vamos contra aos apontamentos do promotor do município, do Ministério Público? Quem quer bater de frente com isso, gente? Ninguém. Infelizmente, vai onerar custo? Vai. Infelizmente vai. Mas a gente tem que pensar lá na ponta, lá no final. Quem é o real beneficiário, que é a população? Mais um exemplo, a escola de formação continuada e tudo mais, aqui tem também a situação dos agentes administrativos, para nós deixarmos essas mães com criança de autismo hoje, senhor presidente. A fila está enorme, eles exigem que o segundo professor seja qualificado. Está aqui, vamos ter profissional aqui dentro dessa reforma administrativa para deixar esses profissionais ali, para eles se adequarem, para eles atenderem mais, e daí eu vou pegar e vou chegar e vou dizer para essa família do CAPS, ou para essa família que tem essa criança autista, vou falar, não, nós não vamos fazer, porque nós não queremos dar custo? Não é assim. Existe me fugiu a palavra aqui, mas tem que ter um bom senso do projeto. E como eu falei, chega de politicagem. A política, ela tem dia para começar e dia para acabar. Agora é garuva e pronto, acabou. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Leitura da ata da presente sessão plenária. Ata da 7ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura de Garuva Municipal de Garuva. Em 24 de março de 2025, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sito a Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Mil Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme a lista de presença, folha anexa. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente da corrente sessão, foram lidos os ofícios e demais correspondências recebidas. Foram lidas e despachadas para o Executivo os pedidos de providência de número 105 a 114 de 2025, inclusive o número 94 e número 100, assim como as indicações de número 76 a 90 de 2025, exceção a de número 86 e 87. Foram baixados para as comissões os projetos de leis ordinários de origem do Poder Executivo, de número 13 a 17 de 2025. Foi comunicado regime de urgência ao projeto de lei ordinária número 13 de 2025. Durante a ordem do dia, foram aprovadas as seguintes matérias: projeto de lei ordinária do Executivo 2 de 2025, projeto de lei ordinária do Executivo número 11 de 2025, projeto de lei complementar número 2 de 2025, com as emendas apresentadas em segunda votação, com a abstenção da vereadora Rosiane Boing. Projeto de lei complementar do Executivo 3 de 2025, em segunda votação, com a abstenção do vereador Edson Bach. Projeto substitutivo número 1 ao projeto complementar número 1 de 2025, em primeira votação, com os votos contrários dos vereadores Jarbas Budal, Cláudio Eduardo Lenes e Sheila Cristina Chaves.
Ainda em tempo, na discussão do projeto, foram apresentadas emendas supressivas de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves, as quais foram todas rejeitadas pelos vereadores Edson Jair Bach, Helena Costa Chaves, Ladiomar Padilha Filho, Marcelino Martins do Nascimento e Rosiane Boing, e aprovadas pelos vereadores Jarbas Budal, Cláudio Eduardo Lene. Pedido de informação número 9/2025, que foi aprovado, de autoria da vereadora Sheila Chaves. Os vereadores inscritos realizaram o uso da palavra livre e da palavra das lideranças. O presidente encerrou a reunião e todos foram convocados para a próxima sessão ordinária, a qual ocorrerá no dia 31 de março de 2025, às 19 horas. A presente ata foi elaborada de acordo com o artigo 104 do regime interno e, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Lembrando que a sessão ordinária se encontra na íntegra no site www.garuva.sc.gov.br/TV Câmara. Sala das Sessões, 24 de março de 2025. Mesa diretora. Nada mais havendo a destacar, encerra a presente sessão agradecendo a presença e audiência de todos. Os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada 31 de março de 2025, às 19 horas. Aqueles que estão incomodados com o meu chapéu, uma boa noite a todos. #+4.